criptomaníacos! Vamos começar aqui uma série de tutoriais ensinando desde o básico como começar no mercado de criptomoedas. A iniciar por esse tutorial que mostra como escolher uma criptomoeda para comprar. Então eu vou entrar aqui num site muito conhecido, que é o CoinCheckup. Tem também o CoinMarketCap, que é muito conhecido por fazer trabalhos similares ao CoinCheckup, mas eu vou mostrar o CoinCheckup por ter mais funções. Enfim, basta vir aqui no Google, é uma plataforma de fácil acesso, no próprio Google você consegue ter acesso a ela, não precisa baixar nada, então basta vir aqui, pesquisar por esse site. Você cairá nessa tela, onde você vai ter uma lista com uma infinidade de criptomoedas existentes aí no mercado. Então, em primeiro lugar, você tem o Bitcoin, isso porque o Bitcoin tem o maior market cap, que a gente chama, maior valor de mercado. O Bitcoin é o criptoativo que mais vale no mercado. Em segundo lugar, a Ethereum, a XRP, também conhecida como Ripple, a Tether, que é uma stablecoin, uma moeda que tem um valor similar ao dólar. Então, uma Tether equivale a $1. Aqui ao lado, como vocês estão vendo, tem o preço, o market cap, que é justamente o valor que esse ativo vale no mercado. O Bitcoin tem 134 bilhões de dólares em valor de mercado. O volume que foi negociado nas últimas 24 horas, 26,5 bilhões de dólares. Então, a quantidade de pessoas que comprou e vendeu Bitcoin foi equivalente a 26,5 bilhões. A quantidade de investimentos negociados em Bitcoin foi esse valor aqui. A variação das últimas 24 horas, então, por estar em verde aqui, um verde de certa forma claro, o preço do Bitcoin subiu 5,17%, esse verde aqui mais sorte do Bitcoin Cash subiu 12%. Aqui um pequeno gráfico dos últimos 7 dias. E nesse site você vai conseguir ter acesso às principais informações de todas as criptomoedas. Então existem muitas criptomoedas aqui. Deem só uma olhada nessa quantidade de janelas que a gente pode abrir. Isso daqui são apenas as 102 primeiras, então tem mais de 2.400 criptomoedas apenas nesse site. O CoinMarketCap tem 3.000 criptomoedas, se eu não me engano, e basta, caso você não queira pesquisar por aqui, caso a criptomoeda não esteja no top 100, esteja em uma outra lista, enfim, você pode vir aqui em procurar e digita o nome de uma criptomoeda que você deseja buscar. Então vamos colocar aqui a criptomoeda Nano, por exemplo, que é uma criptomoeda que a gente fala muito em nosso canal, a criptomoeda Nano, basta a gente clicar aqui em cima, seria equivalente a gente clicar ali no nome dela também, naquela lista que vocês estavam vendo, e após clicar nesse ativo, vocês vão ter aqui um gráfico de preços que mostra justamente a movimentação do preço da Nano nas últimas horas. Nesse caso aqui, nos últimos 30 dias, eu posso regular aqui para as últimas 24 horas, de um ano para cá, desde sempre, então desde que o preço da Nano começou a ser negociado, ele teve um boom ali em janeiro de 2018, em seguida caiu, e é onde se encontra justamente até agora. Logo aqui embaixo a gente tem algumas ponderações, algumas pontuações de quanto que esse site, o CoinCheckup, avalia esse criptoativo. Então ali em questões de canais abertos, ou seja, se eles estão abertos a novas discussões sobre a criptomoeda, a força da equipe, se eles têm uma liderança experiente que já administrou mais de 1 milhão em empresas, por exemplo, uma equipe diversificada e grande o suficiente de desenvolvedores. Então aqui está mostrando quanto que a equipe do CoinCheckup avalia quanto a essa pontuação aqui da Nano, 66%, né? Não é uma nota muito alta, nesse caso aqui 100% é uma nota ótima, 66% é uma nota média, 98% de resistência do produto, se ele é um produto totalmente funcional ou se é apenas uma ideia, né? Um projeto, atividade do GitHub, que é uma plataforma de programação onde você pode ter acesso a diversos conteúdos relacionados ao programa blockchain, né? A tecnologia por trás desse ativo, a força da moeda, se ela é capaz de lidar com milhares de transações por segundo, se é favorável ao mercado estável, se tem crescido fortemente desde o seu lançamento em comparação com o mercado em geral desde então. E por fim, o reconhecimento da marca, quão grande e ativa é a comunidade em comparação com o resto do mercado. Isso é uma avaliação um tanto interessante, caso você queira fazer uma análise fundamentalista de algum ativo, você não tem ali tanto tempo para fazer isso, você pode vir nesse site que eles te dão até mesmo a nota de 0 a 5, aqui a nota da Nano é de 4,2 e ela se encontra em 14º lugar no ranking desse ativo, né? Então uma moeda de certa forma muito forte. Caso algum amigo te recomende aí uma moeda, compra determinada moeda, essa moeda aí é muito boa, você pode vir aqui pesquisar sobre essa moeda e olhar aqui a pontuação, se essa moeda de fato é interessante ou não, aqui as análises dela. Aqui a gente embaixo também tem com base em análise gráfica, ou seja, com base nesse gráfico aqui do preço, quanto que o preço está subindo, se o preço tende a começar a subir, se o preço tende a começar a cair. Nesse caso a gente pode ver que o preço está de certa forma estável, então
probabilidade do preço subir é muito pequena, já que ele não faz isso há um bom tempo, né? Mais de um ano que ele se encontra aí parado. Então a probabilidade dele do nada dar esse salto aí como ele deu em janeiro de 2018 é pequena. Por isso, existe aqui uma previsão programada por robôs, programada por softwares, que eles próprios avaliam se a moeda está muito forte para venda, se está relativamente boa para vender, se está de certa forma neutro, nem bom para comprar, nem bom para vender, se está muito forte para comprar. Enfim, esse indicador está indicando 14 pontos para venda, apenas 10 pontos para neutro e só 2 pontos para compra. Isso daí é um indicador, então a maioria da pontuação está para venda, ou seja, graficamente falando, esse ativo está muito bom para vender atualmente, não para comprar. Por mais que os fundamentos indiquem algo bem positivo, uma moeda com ranking bem otimista em 14º lugar, o gráfico dela não é muito interessante. Aqui ao lado a gente tem as notícias relevantes a essa moeda. Então aqui são as notícias que provavelmente vão impactar nesse preço. Aqui ao lado também a gente tem algumas informações úteis, assim como aqui em cima a gente vai ter também informações semelhantes a essa. A quantidade de moedas em circulações, a capitalização de mercado, o preço, se está subindo, se está caindo, o volume negociado. Aqui a gente também tem algumas estatísticas de desempenho, há quanto tempo a Nano é negociada, qual a volatilidade da Nano nos últimos 30 dias, então é algo bem interessante. Se você quer escolher uma criptomoeda, vale a pena pegar esse site aqui e analisar aqui criptomoeda por criptomoeda. Logo abaixo a gente tem também um desempenho completo sobre diversos dados, né? Se subiu ou se caiu em determinado mês do ano, enfim, aqui é a mesma coisa para semanas, isso é muito interessante. Mais acima a gente sobe aqui de novo, a gente tem outras informações, tem muitas informações úteis nesse site. Então aqui um gráfico com diversas coisas, como por exemplo, vocês podem observar que existe uma legenda logo aqui em cima indicando o preço, market cap desse ativo, o market cap total das criptomoedas, a porcentagem que esse ativo representa frente às criptomoedas, o volume de negociação, se tem muitas pessoas negociando naquele dia ou não, e a quantidade de moedas em circulação. E aí, se você quer desativar algum dessas legendas, como por exemplo, eu não quero saber quantas moedas existem em circulação, nem ver o volume aqui no gráfico, nem ver a porcentagem que essa moeda representa no mercado, nem o total do market cap dessa moeda, eu quero ver apenas o preço. Então a gente pode vir aqui, separar apenas o preço, a legenda vai estar aqui, o preço está de certa forma estável, como vocês viram naquele outro gráfico, e aqui vocês podem fazer essa análise aí do preço da moeda. Logo em seguida a gente vai ter também aqui a análise, que é justamente aquelas informações que eu mostrei para vocês, fundamentalistas desse ativo. Então, por que ela ganhou tantos pontos para a questão de comunicação, por que ela ganhou poucos pontos para a questão de atividades na mídia. Então, estão todas as informações necessárias nessa parte aqui. Enfim, mercados aqui, isso daí também é muito interessante, que mostra justamente as plataformas onde você pode comprar esse ativo. Nesse caso da Nano, as pessoas compram muito na Binance, como podem ver, a Binance está em primeiro lugar em volume de negociação. E as pessoas negociam muito a Nano no par Bitcoin, ou seja, elas trocam seus Bitcoins por Nano, mas também é possível fazer isso em USDT, que é justamente aquela moeda parecida com o dólar, né? Uma criptomoeda que tem valor igual ao do dólar. Justamente na Binance também existem outras exchanges, outras casas de câmbio, onde vocês podem fazer essa troca P2P também. E mais uma vez, outras informações, né? Notícias, o objetivo dessa moeda, por que ela existe, o que essa moeda tem para agregar no mercado, né? Se ela é de relevância ou não, os recursos, ou seja, aqui você pode ter acesso a, por exemplo, o papel branco, o white paper dessa moeda. Vocês provavelmente já ouviram falar do white paper do Bitcoin, então vocês podem vir aqui em Bitcoin, entrar justamente nessa parte de recursos do Bitcoin, ter acesso ao white paper do Bitcoin. A maioria das criptomoedas tem white paper, vocês podem clicar aqui e ler o white paper delas. O local da rede de internet, que é justamente o site que essa criptomoeda tem para você ter acesso a mais informações, o blog referente a ela no Medium. E alguns outros sites aqui também, dependendo da criptomoeda, você vai ter sites a mais. Nesse caso, a gente não tem no caso da Nano, porque é uma moeda de certa forma pequena, a posição dela não é tão alta assim no mercado, mas no caso do Bitcoin, por exemplo, vocês vão ter diversos sites aqui, no caso da Ethereum também. Enfim, é um site bastante interessante que você pode analisar justamente o ativo a fundo que você quer comprar, se ele é bom, se ele é ruim. Aqui você vai ter informação bem mastigada, se deve ou não fazer aquela compra. E é claro, por
por existir milhares de criptomoedas no mercado, isso daqui exige sim um pouco de trabalho, não é fácil, por isso a gente tem o nosso serviço lá no canal, que a gente já faz justamente essa leitura aí para você e indica se tá bom para comprar ou não, mas caso você queira fazer isso manualmente, essa plataforma é essencial, assim como também o CoinMarketCap, mas o CoinCheckup, como eu falei, possui mais informações úteis para fazer essa análise. Muito obrigado e eu espero vocês no próximo tutorial.